Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma mensagenzinha para vocês, para a gente estar iniciando esse segundo bimestre, esse volume 2 da apostila, dizendo que eu estou com muita saudade. E mostrar para vocês que a Prof. Tati agora tem uma nova ferramenta para as nossas aulas. O quadro branco não é do tamanho da escola, né? É um pouco menor, mas vai ser uma mão na roda, né? Gente, a nossa aula hoje de matemática, a prof vai estar usando o quadro para trabalhar as frações, que é o conteúdo que a nossa apostila volume 2 está ofertando de agora, de início. Então, vocês vão perceber que eu vou estar fazendo pausas no vídeo. Por quê? Porque como ele é um quadro pequeno, eu vou ter que estar lá fazendo atividade e apagando. E para ele não ficar um vídeo muito extenso, eu vou pausar enquanto eu apago e já deixo pronto o que eu vou ser trabalhado, tá? Para iniciar a nossa aula, vocês podem estar pegando a apostila lá na página 2, né? Onde nós vamos trabalhar as frações, né? Como vocês sabem, eu estou familiarizada aqui ano passado, vocês com a Prof. Carol, deram uma pincelada nesse conteúdo. Só para lembrar para vocês que frações é quando nós temos um todo, né? Um inteiro, né, uma parte de um todo, e que ele pode ser dividido em várias partes. Por exemplo, nós temos um círculo aqui, onde eu posso estar dividindo ele pela metade, meio, né, em um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo e um oitavo, né, onde nós temos várias partes, né. E para a gente entrar nesse assunto, a nossa apostila vem com um pequeno textinho aqui, onde nós vamos falar sobre, aqui no Troca de Ideias, o mistério do sono. O texto se inicia assim: tem gente que gosta de acordar cedo, tem gente que detesta. E tem gente que dorme em horários que podem parecer esquisitos para a maioria das pessoas. Eu, particularmente, durmo bem à noite. Porém, quando eu estou com a cabeça cheia de coisas para fazer, eu acordo muitas vezes no meio da noite. Varia muito. E vocês, como é que é? Deitam e simplesmente, dormem a noite inteira tranquilos, acordam no meio da noite, acordam muito cedo, e aí? Bom, aqui nós temos o exemplo do cientista Leonardo da Vinci, que dormia cerca de 15 minutos por hora, né? Então, 1 hora de 60 minutos, ele dormia 15. Então, se eu for dividir 60 minutos em 15, é 4. Então, ele dormia 1/4 por hora. Durante as 24 horas do dia, né? O imperador Napoleão, por sua vez, deitava-se antes da meia-noite e acordava às 2 horas. Então, se ele acordava lá pelas 11 horas da noite, se ele fosse dormir lá pelas 11 horas, até as 2 horas, ele dormia 3 horas. E deitando-se às 5, que ele levantava novamente às 7. Então, nós vamos ter 2 horas também mais de sono. Então, vamos colocar aí que ele dormia por dia 5 horas, né? 3 horas mais 2, né? Umas 5 horas cada 24 horas, né? Os cientistas vêm estudando o sono para tentar desvendar seus mistérios, mas ainda estão longe de determinar o que é normal ou não. Porque tem gente que dorme pouco, mas já é o suficiente. Tem gente que dorme quase o dia inteiro e não é o suficiente, né? O ser humano passa cerca de 1/3, né, da sua vida dormindo. Isso poderia parecer um desperdício se dormir não fosse tão importante. O ritmo acelerado do mundo moderno leva o homem a tentar resistir ao sono. Este fenômeno, que consome uma parcela tão significante do seu tempo, no entanto, ele sempre acaba se rendendo e dorme. Dormir faz muito bem para a saúde. Vocês mesmos que estão em fase de crescimento têm que dormir bastante, no mínimo 8 horas, porque o corpo precisa descansar, né? O sono causa mau humor, o sono interfere na alimentação, no crescimento, no cérebro também, que precisa descansar, a pele também, o rosto demonstra ser cansado, a gente precisa dormir, né? Esse texto aqui, ó, é o Mistério do Sono, Ciência Hoje na Escola, Corpo Humano e Saúde, Rio de Janeiro, né? Ciência. Ele foi publicado em 2016 e faz parte da página 28 a 31,
tá? Agora aqui nós vamos entrar no assunto. Podemos representar a parte da vida que a maioria dos seres humanos passa dormindo por meio de uma figura e de uma fração. Veja, bom, eu vou pausar aqui o meu vídeo, eu já volto com vocês, tá? Deixa eu diminuir aqui e aumentar aqui para vocês entenderem. Eu já vou voltar aqui e a gente vai começar. Vocês acompanham a apostila aí, a prof vai acompanhar aqui e vai trabalhando aqui, beleza? Parecido com a sala de aula. Já já eu volto, tá? Tchau, tchau. Bom, então vamos lá, gente. A nossa apostila ali no início ali tá falando o seguinte. Podemos representar a parte da vida que a maioria dos seres humanos passa dormindo por meio de uma figura de uma fração. Eu coloquei a vida inteira aqui e eu quero representar 1/3. Então vamos ver. Primeiro de tudo, eu tenho que pegar esse inteiro, esse retângulo igual tá ali, e dividir ele em 3 partes iguais. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui 30 centímetros, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui e aqui. Vamos lá. Beleza. Eu dividi a vida em 3 partes, né? Vamos pensar assim aqui, ó. Infância, vida adulta e vida e a terceira idade, né? Infância, adulto, terceira idade, né? Dessas 3 partes aqui, uma delas inteira eu passo dormindo. Não que vai ser, mas só para dizer o exemplo, né? Dessas 3 partes aqui, uma delas eu passo maior parte dormindo. Como que eu tenho que representar isso no desenho? Só pegar lá, ó, e pintar 1/3 da vida. E aqui fala, para representar a fração 1/3, o inteiro foi dividido em 3 partes iguais e uma dessas partes foi pintada. O inteiro representa a vida inteira do ser humano, como eu falei aqui para vocês. E o quadradinho pintado, a parte da vida que ele passa dormindo, tá? Não é difícil entender uma fração, né? O que nós vamos fazer agora é representar aqui por esses desenhos, tá? Eu vou fazer os desenhos aqui e já eu volto, tá? Bom, então vamos lá. Aqui vocês têm todos as formas igual tá lá. Esse último aqui, ó, é o decágono. Nós temos o hexágono, um círculo e um retângulo. Eu deixei ele em branco para fazer com vocês, tá? Então, vamos lá. O primeiro, o círculo, nós temos ele é um inteiro. Olha aqui, ó. Ele é um inteiro que eu vou dividir ele na metade. E vou pintar, igual está pedindo aqui, uma parte dele. Quando eu tenho um inteiro e eu pego e corto ele na metade e pinto só, ele vai ser representado por esse número aqui, ó. 1,5. E se vocês olharem na apostila de vocês, lá embaixo aqui, ó, nós temos uma tabela de como a gente lê. A primeira ali, ó, que é 1,5. Porque eu estou retirando a metade desse inteiro aqui. Tá? Na próxima figura, nós temos ali o hexágono, que é esse daqui. Aonde ele tem 6 partes, né? E quantas partes ele está pintado? 1, 2, 3, 4. E em fração eu represento isso com 4 partes pintadas, sempre a parte pintada vai em cima. E o total, né, a quantidade de partes que foi dividida vai embaixo, que é 6. A próxima nós temos um retângulo de 8 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse 8, que é o total, sempre vai embaixo, que esse número se chama denominador, como tá oferecendo ali, ó. Olha bem aqui, ó. Aqui tem a explicação, tá falando que o 8 é o denominador, que indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Então, é o total de partes, tudo. Vai se chamar denominador.
E a parte pintada se chama numerador, que é o número 6 ali que está representando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse 6 se chama numerador, que é o número, todo número que vai em cima vai receber o nome de numerador. Esse numerador indica o número de partes que foram consideradas, ou seja, as partes que foram pintadas. Só para lembrar vocês novamente, então em cima são as partes pintadas de uma fração, de uma figura de fração, tá? E ele se chama numerador. Embaixo é a quantidade total de partes recortadas e ele se chama denominador, que representa tudo. Tanto a parte que foi pintada quanto a parte que não foi pintada. Por exemplo, aqui, ó, vamos para o último. Nós temos um decágono. Decágono vem de 10. Então, o denominador, que é todas as partes, é 10, que é o número que vai embaixo. Aí, o numerador é a parte de cima, que é a parte que foi pintada. Quantas partes nós temos pintadas aqui, ó? 1, 2, 3. Então, vocês vão colocar o número 3. Não é difícil de entender, né? Então, novamente aqui, ó. Os números de cima de uma fração, que vão em cima, eles são chamados de numerador e é a parte que a gente tem pintada. Os números debaixo da fração, que vai embaixo, são os denominadores e eles são o número total de partes aqui de um inteiro. Belezinha? Gente, aqui nós vamos ter como vamos fazer a leitura. Eu vou apagar aqui rapidinho, vou pausar o vídeo, já eu volto para a gente poder ler esses números juntos, tá? Já eu volto. Ok, continuando ali, tá falando, né? Na fração 6/8, o número 6 é o numerador e o número 8 é o denominador. Só vou bater de novo nessa teclinha para vocês entenderem. Então, o número que vai em cima da fração é o numerador. Eu coloquei até um N aqui, ó. Numerador, que representa as partes pintadas, né? Ou seja, aqui fala, né? Indica o número de partes que foram consideradas, né? Ou seja, que foi lá pintadinha. E o de baixo é o denominador, que é todas as partes daquele desenho. Igual a gente viu lá naquele retângulo, né? Olha aqui, ó. 2, 4, 8, 6. O numerador vai ser as partes que a gente pinta. E o denominador é tudo. Tanto as partes pintadas quanto as não pintadas. Beleza? E aqui nós temos a aprender agora como que a gente vai ler esses números, né? Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, né? Ele lê 6/8, que é 6 de 8 partes. Beleza? Nós lemos... Quando se trata de números de 1, do 2, igual tá falando ali, ó, a leitura das frações depende do denominador. Denominadores de 2 ao 9, nós vamos ler da seguinte forma. Vamos lá, o primeiro ali, ó. Vamos lá com a Prof. Tati. A fração 1/2, nós lemos assim, ó. 1/2. Por que 1/2? Porque eu tenho um total... E que se eu dividir ele em duas partes e pintar uma, é metade de outra. Então, é 1/2. Tá? A segunda parte lá. Qual que nós temos? Nós temos 1/3. Olha aqui, ó. 1/3. E seguindo ali, nós temos o 4. 4 partes de 6. Como que a gente lê? Ou escreve? 4/6. Agora, se fosse o 1 em cima e não o 4, nós vamos ler 1/6. Não sextos. Não no plural, mas sim no singular, porque é uma parte só de 1/6. Tá? Lembrem-se disso. Quando tem mais do número 1, ou tem lá 2, 3, 4, aí nós colocamos aqui, ó, 2/6.
sextos. Tem o S no final. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, ó. 2 sextos. Tem o S no final. Mas quando em cima é só o número 1, vai ficar no singular. Olha português e matemática trabalhando junto aí. 1 sexto. Beleza? É só para vocês lembrar. Tanto que a gente já vai ver isso aí de novo, novamente, né? Depois nós temos 6 oitavos. Né? Como vocês podem ver ali, que nós lemos 6 oitavos. Quando nós falamos dos números 10, 100 e 1000, nós vamos usar as palavras ali. Décimo ou décimos, centésimo ou centésimos, milésimos, milésimo ou milésimos, né? Vamos lá, nós temos lá, quando é o 3, quando é acima de 2, lembre-se, nós vamos colocar sempre no plural. Tem 3 décimos. Se tivesse o 1 aqui, não, 3, seria só décimo. Nada de décimos, tá? Igual acontece ali no milésimo. Quando é 1 milésimo, tá no singular. Agora, se fosse 2, seria milésimos, tá? Toda vez que for 10, 100 ou 1000, nós usamos décimo, centésimo, milésimos, tá? Agora, lá na página 5, quando é número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e afins, que não seja 10, 100 ou 1000, nós vamos usar essa palavrinha aqui, ó. Avos. Avos é uma palavra que vem de octavos, lá do latim, que é o oitavo. Que aí ela foi diminuída e se tornou avos. Não tem um objetivo, o porquê de avos, mas ela vem do latim de octavos, tá? Só para esclarecer para vocês. Quando nós falamos disso, na fração, por exemplo, que temos ali, 8, 15. Nós vamos ler 8, 15 avos. Ali, ó, o 15, 26. 15, 26 avos. Aqui fala, ó, as frações representam partes de um inteiro. O denominador dá o nome à fração, ó. Em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. E o numerador indica quantas partes foram consideradas. Então, sempre o denominador vai representar aquele inteiro em quantas partes ele foi dividido em tudo. E o numerador, ele vai demonstrar as partes que nós fomos consideradas, que nós vamos pintar. Beleza? Agora eu vou pausar o vídeo só para fazer o seguinte, gente, ó. Nos exercícios aqui, eu vou fazendo um exemplo e eu vou intercalando aqui no quadro e na apostila online, tá? Vocês vão entender mais ou menos. Já eu volto. Bom, então vamos lá. A linha atividades, número 1. Nós temos o quê? Complete o quadro e escreva a fração que corresponde à parte colorida da figura e a leitura. Vocês vão ter as figuras, né? Eu vou fazer o primeiro e depois vocês vão fazendo. Olha como é que faz. Então tá, eu tenho esse quadrado que o total dele é quantas partes? 1, 2, 3, 4. E quantas estão pintadas? 1, 2, 3. Então, vocês podem estar fazendo da seguinte forma. Vocês podem contar o total e colocar, e depois só a parte pintada. Ou, se você preferir, eu prefiro primeiro contar a parte pintada e depois o total de partes. Então, vai lá. Quantas partes tem pintado? 3. Quanto é o total? 4. Essa é a fração. E a leitura? Como que você vai escrever isso aqui? É o seguinte, ó. Quantas partes são? Em cima, 3. A gente sempre começa pela parte de cima. E embaixo é... Como que a gente vai representar o 4? Quartos. 3 quartos. Desse jeito que vocês têm que fazer. O próximo lá, por exemplo, quantas partes nós temos? É um
um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 partes. Quanto que tá pintada? Uma. Em fração, como é que vai ficar? 1, que é a parte pintada sempre em cima. De quantos no total? 6. E como que eu escrevo? 1. Quando é 1, é no plural ou no singular? No singular. Sexto. Não vai ter S no final. Beleza? Ok. Agora, nós vamos lá para o exercício 2. O exercício 2, eu vou estar lendo com vocês lá na apostila online. Então, já eu volto, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos voltar lá agora no exercício 2, tá? Aqui, ó, no exercício 2 fala o seguinte. Qual das figuras a seguir não representa a fração 1/4? E por quê? Bom, vamos lá. Vamos contar aqui quantas partes. A letra A tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 partes e uma pintada. Então, ela representa. Vamos à letra B. 1, 2, 3, 4. Temos 4 partes idênticas e uma pintada. Então, ok. E essa daqui é a letra C. 1, 2, 3, 4. E uma pintada. Ótimo. Agora aqui, ó, letra D. 1, 2, 3, 4. Temos uma pintada. Mas elas estão do mesmo tamanho? Está proporcional? Não. Então, qual que vai ser a resposta? A letra da figura D. Por quê? Pois o inteiro não foi dividido em partes iguais. Por quê, gente? Olha aqui, ó. Aqui tá igualzinho, aqui tá, só que aqui tá muito fininho. Então, esse inteiro aqui, ó, quando ele foi dividido em 4 partes, ele não foi dividido em partes iguais. Não estão iguais as partes divididas. Beleza? Agora aqui, ó, no exercício 3, complete a tabela com a leitura e a pintura da figura que representa cada fração. É a mesma ideia aqui desse exercício aqui, só que você já tá com ele pintado. O que você vai ter que fazer aqui, ó? Você vai ter que pintar a parte correspondente e escrever. Eu vou fazer aqui no quadro para vocês, tá? Já eu volto. Deixa eu só diminuir aqui. Beleza? Já eu tô de volta. Ok, então vamos lá no exercício 3, né? Vocês estão falando, tá lá. Vocês têm o número da fração, que é... Vamos lá, eu vou fazer um e vocês fazem outro. Já tem dado para vocês que vocês têm 5 sétimos, né? Vocês já têm esse número. Você tem que escrever a leitura, né? Vamos lá, como que a gente vai escrever lá? Então, começa pelo de cima, ó. 5 sétimos. Dá um espacinho. Ok, eu escrevi. E agora o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou representar por pintura. O total é 7, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quantas partes que eu preciso pintar? 5. Então, vocês vão lá, vão pintar bem bonitinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam? Beleza? Vão estar fazendo isso nas outras opções. Não esquecendo que lá, o último lá, ó, alguns vocês vão ter que utilizar no final avos, tá? Por exemplo, lá, primeiro, segundo, terceiro, o quarto lá. Nós temos quantas partes lá, ó? Tá assim, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Depois aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Dá pra estar ficando torto, mas é só para vocês terem o exemplo, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E o número que está sendo dado para vocês lá é 9, 14 avos. Então, como que vocês vão ter que escrever? Olha aqui, ó. 9. No meu não vai caber tudo, então eu coloco embaixo. 4.
14 com Z avos. Lembre-se que esses números aqui, ó, do 11 até o 99, do 101 até o 999, no final é avos. E lá vocês vão ter que pintar a quantidade correspondente, que é 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Façam e depois corrijam, tá? No exercício 4, eu já vou continuar aqui, que a gente já apaga e faz aqui, ó, rapidinho, tá? Também é a coisa mais gostosa de fazer. Vocês vão representar o que está escrito em fração. Olha lá, ó, exercício 4. Represente os números a seguir com uma fração. A letra A de vocês está assim. 1 terço. Como que eu represento isso em fração? Então, vamos lá. A primeira palavrinha do número aqui é o que vai em cima. Então, ele é o 1. E o terço, eu esqueci aqui o acento, a perninha. O terço, ele representa que número? O 3. Vai colocar o número 3. Olha que simples, né? Agora aqui, ó, no exercício 5. Vamos lá. O exercício 5 está falando o quê? Escreva uma fração cujo numerador é o número... Aí tem lá. Lembrando que o numerador... Olha aqui, vou até colocar aqui, ó. Vou mudando, né, a letra A. O numerador é o que vai sempre em cima. Aqui tá falando, ó, sempre aqui em cima é o numerador. E embaixo é o denominador. Vamos lá para essa pegadinha aqui, para ver se vocês conseguem. Então tá. A letra A tá falando o quê? Que o 3 é o denominador. Perdão. Exercício 5, né? Escreva uma fração cujo numerador é o número 3. Na letra A. E o denominador é o número 8. Então, a letra A fica assim. Mas e se eu pergunto lá, se eu estou afirmando na letra B lá, o numerador é o número, na letra B, ó. Vou colocar aqui, ó. Na letra B. O numerador é o número 10. E o denominador, o dobro do numerador. Quanto que é o dobro de 10? 10 mais 10 é 20. Aí vocês vão tentar fazer a letra C e a letra D. Vão conferir. Vamos ver se vocês estão craques. Beleza? O exercício 6, gente, vamos lá, ó. O exercício 6, vocês vão ter vários círculos, eu não vou conseguir fazer ele retinho, mas eles estão divididos. Só que eles estão todos da mesma cor, porque está tudo pintado. Tanto no primeiro, quanto no segundo, terceiro. Ele não está branco, ele está tudo pintado. Isso aqui são frações que representam figuras inteiras. Tá tudo? Por exemplo, o primeiro. O denominador é o total. Quantos pedaços nós temos desse inteiro? 1, 2, 3. E quantas partes ele está pintado? 1, 2, 3. É isso. No segundo círculo é a mesma coisa, no terceiro e no quarto. O valor tanto do denominador vai ser o mesmo do numerador. Por quê? Porque tem o denominador que é o total de divisões, né, da quantidade, e o numerador é a parte pintada. E como todos estão pintados, então vai ser o mesmo número em todos. Aí tá perguntando assim, ó, naquele pontinho lá, ó. Lá naquele pontinho. Essas frações representam. O primeiro quadradinho tá falando o quê? Uma parte menor do que o inteiro. Aqui em cima é menos que o que de baixo?
Não, porque o inteiro são 3 partes e esse 3 está representando em cima, embaixo e em cima. O segundo ali, ó, tá falando o inteiro. Essa parte, tanto do denominador, que é embaixo, quanto a parte pintada, que é o numerador em cima, tá representando um inteiro. Um inteiro de partes divididas, né, ó. Um inteiro de partes divididas, né, que é o denominador. E o inteiro na parte pintadas, né, que tá tudo pintado do numerador. Então, sim, significa lá, ó, que é um inteiro, porque ele tá inteiro tanto da parte dividida quanto da parte pintada. Isso representa deixa eu colocar aqui que fica melhor, ó. O inteiro. Quando eu der para vocês uma figura de fração que ela estiver dividida numa quantidade de partes e essa quantidade de partes toda dividida tiver tudo pintadinho, igual tá acontecendo aqui, ó. Todos estão divididos, mas todos estão pintados. Ele representa o inteiro. Beleza? O exercício 7. Vamos lá ler o exercício 7. Uma semana tem 7 dias. Considerando a semana como um inteiro, então vamos lá pegar aqui. Vou tentar um quadrado que eu acho que é melhor, tá? Beleza? Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Um inteiro representa a 7. Vamos dividir em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Numa figura. Eu vou representar isso por 7. Considerando a semana como um inteiro, que fração representa um dia da semana? Então, eu tenho aqui ela dividida em 7 partes iguais e eu preciso de um dia. O que eu vou fazer? Eu vou pintar um dia só. E como eu vou fazer isso em fração? Lembrando que o numerador é o número que representa a parte pintada, 1. E o denominador é todas as partes, até as pintadas e as não pintadas, são 7. Como eu vou representar isso numa fração? 1/7. Beleza? Agora nós vamos lá para o exercício 8. Aqui, ó. Um ano. Vamos lá, gente. Um ano. Deixa eu fazer meu mais bonitinho. Tem 12 meses. Toda vez quando a gente vai fazer essas coisas em questão de números e tudo mais, quando tem uma situação, um problema, quando a gente recebe uma situação, é bom a gente sempre estar anotando os dados que eles dão de números, tá? Considerando o ano como um inteiro, então vamos lá, vamos fazer um desenho aqui, ó. Vamos dividir esse inteiro em 12. 2, 4, 6, 8, 10. Falta uma partezinha aqui, eu coloco. 12. Beleza. Considerando o ano um inteiro, temos um inteiro dividido em 12 partes. Que fração do ano representa? Letra A. Um mês. Vou fazer o primeiro aqui, ó. Um mês. Vocês podem fazer o desenho assim numa folha que fica bem legal, ajuda bastante, tá? Eu tenho as 12 partes e ele tá pedindo um mês. Então, eu vou lá e vou pintar um mês. Como que eu represento isso numa fração? 1 é a parte pintada, vai em cima de quanto no total? 12. Na letra B lá, tá falando o quê? Vou fazer a letra B aqui do ladinho para vocês, ó. Letra B. Um bimestre. Gente, quanto é um bi?
trimestre. Vocês aprenderam já isso, sim, nos anos anteriores. Quanto que é um bimestre? Bimestre é o número 2. Você vai ter que pintar 2. Isso aqui vocês fazem numa folhinha para vocês, se vocês quiserem, tá? Para vocês não se perderem. Eu tô fazendo um exemplo. Bimestre representa o número 2. Então, eu vou pintar 2 ali. E é 2 de 12. Beleza? Depois vocês vão tentando. Ó, um trimestre, quanto que vale? Letra D, um semestre representa o número. E letra E, um ano. Quanto que é um ano? Beleza? Vocês fazem e tentem aí. O exercício 9 eu vou fazer na apostila online, porque é um desenho muito complicado de estar fazendo, muito grande, extensivo. Então, o exercício 9 e 10 eu vou fazer na apostila online, tá? Aguarda um pouquinho aí que eu já volto. Olha eu aqui de novo. Então, vamos lá no exercício 9. Eu vou ajudar vocês. Vamos lá, já está até aqui separado. Olha só, nós temos uma figura a seguir que foi dividida em partes. Nós temos as partes em azul e nós temos as partes em amarelo, né? Vamos contar, vocês podem estar pegando, para não se confundir, pegando lá o lápis. Deixa eu primeiro diminuir, porque fica ruim assim. Vocês podem pegar o lápis e ir riscando para contar a quantidade que tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu sei que essa figura aqui no total tem 14 partes, né? Vamos lá. Agora, as perguntas na letra A tá perguntando aqui, ó. Que fração da figura representa a parte colorida de azul? Bom, vocês já sabem que tem 14, né? Então, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu apagar aqui, né? Já sabemos que tem 14, deixa eu apagar. Beleza, agora vamos contar só as partes azuis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como é que vai ficar numa fração? Lembrando que a parte de cima é a pintada e tá pedindo das azuis. Então, você... Opa, que não vai rolar um 6 aqui, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir e ver se eu consigo. Então, vamos lá. Vocês têm que fazer aqui na parte de cima um 6, meu Deus. E embaixo, que é o total que nós conseguimos contar, é 14. Misericórdia. Mas vocês entenderam, né? Ai, Prof. Tati, só você mesmo. Então, na letra A, vocês vão estar respondendo isso. Aí, o que está pedindo? Como se lê essa fração? Bom, vocês vão estar escrevendo lá, né? Vou fazer aqui, vou pegar aqui, um aqui para vocês fazerem aqui, ó. Como que a gente lê aquela lá, ó? São quantas partes? 6. Então, vocês escrevem lá, ó. 6. Quanto que é o total? 14. 14, como que a gente faz? 14. Quando é esses números que a gente coloca no final? Avós. Beleza? Olha como não é difícil. E aqui nós temos as outras perguntas. Na letra B. Que fração de figura representa a parte colorida em amarelo? Vocês vão fazer a mesma ideia. Vocês já sabem que no total tem 14, que o 14 vai ficar embaixo. E vamos contar quantos amarelos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 8 vai ficar em cima da fração. O número é o numerador. E o 14 é o denominador, que vai embaixo. Como se lê essa fração? Vamos lá. 8, 14 avos. No exercício número 10, a figura a seguir é composta por cubos iguais. Bom, gente, aqui dá um tchono na cabeça. Por isso eu vou falar para vocês. É a mesma ideia. Pega o lápis, vai lá e risca, ó. Começa aqui, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, consegui em cima. Agora aqui, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Só que aí a gente tem que lembrar do seguinte, que aqui também tem, olha aqui, ó, 21, 22, 23, 24, 25 e lá no canto também vai ter 26, 27. Se vocês forem contar tudo, é bem complicado sim, porque a gente só tá conseguindo ver de um lado, né, de uma parte. E tem mais uns escondidinhos, mas o total é 27 cubos, tudo juntinho, tá? Então eu estou passando essa informação porque é complicado ver nessa parte aqui. Seria muito bom se nós tivéssemos esse desenho em 3D. 3D é que dá para ver tudo, dá para pegar, né, aquela coisa mais, né, visual. Em 3D fica melhor. Mas como nós não temos, vou informar para vocês que o total aqui é de 27 cubos. Então, quando eu sei que são 27, é o denominador, o número abaixo, na fração. Na letra A, tá perguntando o quê? Escreva a fração que representa a parte colorida. Bom, então, deixa eu apagar aqui. Vai demorar um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí, aqui nós temos 7 embaixo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui do ladinho vai ter mais 2. 15, 16, 17, 18. E lá no finalzinho atrás, embaixo desses dois, tem 19, 20. Eu sei que fica um pouco difícil. Seria muito melhor se nós tivéssemos o material dourado, por exemplo, né? Se eu tivesse um aqui, eu não tenho. Mas assim, você pega o material dourado e junta lá 27 quadradinhos, coloca em cima dele e aí você vai ver. E aí você pode riscar lá, que aí fica mais fácil. Mas eu posso estar ajudando vocês que aqui nesse total aqui de partes pintadas são 20. Então, vocês poderiam estar colocando como aqui, ó. Nossa, deixa eu diminuir aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó. 20. Meu Deus. Sobre quanto? 27. Meu Deus. Prof do céu. Tá feio. Ficou, né? Mas pra vocês entenderem. Por que eu fiz esse daqui? Porque aí fica fácil fazer o outro. Porque... Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Isso, consegui. Por quê? Porque aqui na letra B está perguntando, escreva a fração que representa a parte não colorida da figura. Bom, se a parte colorida é 20 de 27, quanto que sobra? Só fazer a quantia de menos. 27 menos 20, o que sobrar é a parte não colorida, vocês podem estar representando o número não colorido em cima e o total, que é 27, embaixo da fração, tá? Qualquer dúvida, eu tô aqui, vou estar enviando o gabarito. Obrigado pela compreensão. Vou tentar fazer as melhores formas possíveis para ensinar vocês. Sempre mudando, sempre adaptando, tá? Beijo, meus amores. Tchau, tchau.